Se você está considerando entrar no mercado financeiro, principalmente está iniciando suas operações no day trade, tem alguns pontos que eu posso alertar você que vai ajudar muito você a se desenvolver e que talvez seja um ponto que eu reconheço que seja a maior dificuldade das pessoas, principalmente que estão fazendo a transição entre uma atividade que já possui, um trabalho que já possui, e estão tentando se desenvolver no mercado financeiro. Alguns pontos importantes aqui que eu vou ilustrar para vocês, para ter mais atenção e que eu vejo se repetir, principalmente entre as pessoas que fazem mentoria individual comigo, e que me chama muita atenção porque muitas das pessoas que fazem a mentoria individual comigo, que têm esse tipo de problema, nem percebem que esse é um dos impeditivos que está fazendo a pessoa evoluir. E antes mesmo da gente trabalhar as questões de estratégia, performance, questões comportamentais no mercado financeiro, é muito importante que a pessoa tenha autoconsciência que esse problema está acontecendo com ela e que ela vai precisar se desenvolver nisso também. Que é o seguinte, grande parte das pessoas que estão fazendo essa transição para o mercado financeiro, principalmente no modelo de day trade, elas têm muita dificuldade em gerenciar os horários e as dinâmicas do dia dela. Eu falo isso porque a mentoria individual é uma imersão muito importante, na maioria das vezes, para as pessoas que vão fazer esse trabalho junto comigo. E eu reparo que algumas das pessoas, elas têm a motivação, elas têm aquele ímpeto, aquela vontade de fazer as coisas acontecer. Mas ao longo dos dias, elas normalmente começam, para os primeiros dias de encontro de mentoria, super motivadas, super contentes e fazem tudo que é lhes dados como exercício, etc. Mas conforme os dias vão passando, a motivação não vai sendo suficiente para ela conseguir manter o ritmo e os exercícios, e aí a performance dela começa a cair. Antes mesmo de eu entrar em detalhes das questões de disciplina, comportamental, autocontrole, tem um exercício muito fácil que é em relação à organização da vida profissional de um modo geral. Muitos dos meus mentorados, e é uma dica que eu dou para todo mundo, e é uma coisa que eu sofri muito no passado também, quando a gente é muito motivado para fazer alguma coisa, é muito comum que a gente comece mais na velocidade de querer fazer alguma coisa, se colocar em movimento, por isso a motivação, do que a organização de como vai ser esse movimento, como que vai ser essa transição, quais vão ser os desprendimentos de horário que você vai ter e como vai ser a organização que você vai ter entre dias, semanas e meses, com objetivos que sejam factíveis, não só simplesmente quero ganhar dinheiro, quero ser consistente, mas com os objetivos de metrificações plausíveis, que é algo que eu ajudo bastante os meus mentorados a se desenvolverem. Porque só assim você vai conseguir, pelo menos, ter um desenvolvimento que você consiga, antes mesmo de ter os resultados ilustres do Big Goal, da grande meta, mas que você consiga enxergar que você está se desenvolvendo e tendo pequenos sucessos para conseguir se manter motivado. Então é muito importante que você olhe como é seu dia, como que é a organização dele, como que eu divido meus horários. E eu estou conseguindo, mais importante de tudo, eu estou conseguindo seguir rigidamente com as coisas e as imposições que eu fiz no meu dia a dia. Eu digo isso porque grande parte dos meus mentorados nem sabem, mas eles têm muita dificuldade para seguir o cronograma e as rotinas deles. A maioria das vezes eles não evoluem nas operações do day trade, swing trade, não por falta de consistência da estratégia em si, mas por falta de consistência na dinâmica de vida, do dia a dia. E eles acabam se perdendo muitas vezes em coisas que surgiram e que são urgentes para o dia, uma urgência familiar que, na maioria das vezes, eu vejo que ocorre com uma frequência muito grande. Não que isso não seja importante, mas o quanto isso está impactando os seus objetivos, o quanto você está somando, porque é um ponto de vista que eu tive uma discussão, e até eu vou deixar a dica para vocês, eu vou, no próximo podcast que vai entrar no ar, se já não entrou no ar enquanto você está vendo esse vídeo, eu vou falar especificamente disso. Alguns dos meus mentorados, para exemplificar bem tecnicamente o que acontece aqui, eles têm uma semana super conturbada, porque teve uma urgência de família, teve que dar atenção para o pai, teve que dar atenção para a mãe, para o filho, e acabou que ele não conseguiu fazer exatamente tudo o que precisava. Mas outras eventualidades da transição de trabalho, que é eventual, por exemplo, uma demanda a mais no trabalho, alguma coisa ou outra, que impediu que ele fizesse as coisas que são secundárias, que ele almeja de longo prazo, por exemplo, se desenvolver no mercado financeiro. Mas aí o que acontece, que me chama a atenção? Ao invés de ele já, assim que ele teve essa deficiência de seguir o cronograma dele no dia,
Ao invés dele ir lá e já repor essa deficiência, uma data pré-agendada na agenda dele, organizadamente, com horário fixo, e ser bem rígido quanto a isso, ele deixa solto. Bom, eu não consegui cumprir com essas metas hoje do que eu queria fazer aqui, porque eu tive outras urgências, então deixa isso aberto e depois a gente resolve e deixa isso rolando. O que acontece? Chega, por exemplo, uma sexta-feira, um final de semana, um feriado, ou uma segunda-feira que ele está mais tranquilo, mesmo que seja outra vez, por ele não ter feito essa reposição, ele acata o feriado, ele acata o final de semana. E ao invés disso, o que eu vejo acontecer com as pessoas que conseguem grandes feitos e as pessoas que eu acompanho que estão indo melhor nas operações e conseguindo evoluir com mais prontidão, o que eles fazem é o seguinte: se ele teve um dia com deficiência ou uma sequência de dias com deficiência por urgências que eles não tinham premeditadamente conseguido ver que ia acontecer, como essas urgências que eu citei, assim que ela derruba algumas coisas que eram importantes para ele no longo prazo, ele já remaneja essas itens, que é o que eu estou acostumado a fazer também, que é por isso que eu falo isso para os meus mentorados, já remanejo ele para dias e tampo os buracos dos dias que teoricamente eu ia estar livre com outras coisas. Né? Assim, quando chega um feriado, um final de semana, você pode usar uma parte, algumas horas desse período, nem que seja à noite ou de manhã, para você conseguir repor o tempo teoricamente perdido que você teve que cumprir com urgências não premeditadas. E o mais curioso é que algumas dessas pessoas começam a ilustrar o quanto que elas estão motivadas e o quanto que elas são esforçadas justamente nesses momentos. Porque, por exemplo, agora num período de carnaval, que teoricamente a gente já teve todo um ano completamente confuso, assim que algumas pessoas tiveram algumas dificuldades nas semanas que antecederam o carnaval, né, por conta desses imprevistos que acontecem, em vez de elas utilizarem os dias de feriado, os dias que elas iam ter livre, para repor essas perdas das coisas que elas almejavam para a vida dela, elas ainda assim preferiram cumprir com o feriado em 100% do tempo, os finais de semana, e até às vezes dar uma esticada nesse tempo. Eu não estou criticando, não tem nada errado em fazer isso, mas é importante você ter autoconsciência que, de repente, é essa diferença entre as pessoas que conseguem evoluir no menor tempo e as pessoas que não. Porque, teoricamente, o que acontece é que era tão prioridade para você assim a ponto de você não conseguir abrir mão de algumas horas do seu sábado, do seu domingo à noite, ou de um feriado prolongado, para você conseguir refazer as horas perdidas que você teve com imprevistos não premeditados durante a semana em algo que pode ser tão importante para o seu futuro. E aí começa a ficar muito evidente que a motivação que algumas pessoas tinham de começo, e que elas ilustravam que eram pessoas tão motivadas, na prática não acontece com tanta eficiência. Porque basta vir um feriado prolongado e ela abrir mão de tudo e até das horas que ela deveria estar repondo as coisas que infelizmente ela não conseguiu fazer durante a semana. É só um ponto de reflexão, não é uma crítica. Todo mundo tem o seu momento de evolução, é importante você saber que você não pode se cobrar demais também, mas você entender que é importante você remanejar as coisas para buscar ter a maior eficiência e não se frustrar quando as coisas começarem a não andar exatamente como você imaginava. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você quiser saber mais, entender como que eu ajudo as pessoas na mentoria individual para o mercado financeiro, seja para day trade, swing trade, operações de longo prazo, eu te faço um convite. Na descrição desse vídeo você pode clicar no link e vai ter para você agendar uma conversa comigo individual, ao vivo, por WhatsApp ou por telefone, como você quiser, para entender um pouco melhor se eu posso realmente te ajudar e de repente tirar algumas dúvidas que sejam importantes para você já evoluir no mercado financeiro. Então eu fico esperando o seu contato e não se esqueçam, né, de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém. Acho que vai demorar o quê? 4, 5 segundos para você clicar no botão de compartilhar e enviar para uma pessoa que poderia usufruir desse conteúdo também, tá bom? Fico esperando sua ajuda e seu contato também. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.